Boa tarde, bom dia, boa noite, consoante a hora que nos estejam a ver. Estamos no segundo painel do 10º ente, segundo painel que é dedicado ao tema, ou subtema, se quiserem, que informação é consumida e por que canais de difusão. Sabemos todos, é pacífico, que vivemos num tempo de imediatismo, de TikToks de 3 segundos, 4 segundos. Instagram como canal privilegiado pelo mundo das tunas, e também tem a ver muito com a dinâmica das próprias tunas no dia de hoje, é isso nos dias de hoje, e é isso que vamos também falar. E se calhar um certo abandono daqueles meios mais tradicionais de internet que eram usados há 10, 15, 20 anos atrás. Relembrar aqui só para começo, não é, que o próprio Portal Tunas teve que se adaptar aos novos tempos. A nova versão do portal, que é do ano passado, salvo erro, se não estou enganado, também acompanha essa tendência. Embora seja um website, provavelmente isto para a malta que está hoje nas tunas, um website deve soar assim uma coisa muito estranha, não é? Quase jurássico, não sei. Em todo caso, dizer que nós ainda somos alguns de nós do tempo em que cada tuna fazia questão em ter um website próprio na internet e não deixava passar essa oportunidade e produzia-o e mantinha-o atualizado, etc. Hoje em dia não. Hoje em dia, como vocês todos sabem, não é rara a tuna que tem um website, porque opta por aquilo que os tempos estão a pedir, entre aspas. E é disso que nós vamos falar. Tenho aqui ao meu lado esquerdo o Luís Galego, foi magisteiro da Estudantina Académica de Lamego e é atualmente um dos 2 webmasters do Portugal Tunas. Também é uma aquisição relativamente recente, exatamente para ir no sentido das novas linguagens. Tenho aqui também ao meu lado direito a Jéssica, que neste momento é uma das responsáveis também pelo Instagram do Portugal Tunas e pela sua própria dinamização, juntamente com o resto da equipa, certamente, mas tem um conhecimento até por outras áreas que domina, deste tipo de linguagem em concreto. E ao meu lado direito o CEO, como se diz agora, do Portugal Tunas, o José Rosado, que dispensa qualquer tipo de apresentação naquilo que é as linguagens do tempo de hoje e também de outros tempos não tão remotos quanto isso. Vamos então começar este painel, estava eu a dizer, com uma pergunta que se calhar vou dirigir já ao Luís José. Achas que é importante ter um website hoje nas tunas? Porquê? Qual é a tua opinião? Acho que, nem que seja num ponto de vista informativo e de forma de pesquisa, seja extremamente importante manter o website, aquilo que é o website tradicional, com base de dados de informação coesa e só que se calhar adaptado um bocado mais àquilo que as pessoas usam no dia-a-dia de hoje, nomeadamente telemóveis e dispositivos móveis. Continuo a acreditar que haja pessoas que procurem informação de um ponto de vista não só dentro dos 3 segundos, como falaste muito bem, mas também informação que seja mais completa e com mais corpo por trás. Acho que ainda continua a ser procurada, não num método tradicional como era antigamente, em que nós metíamos numa pesquisa no Google e Yahoo's e motores de busca que nós utilizávamos antigamente, que se calhar na altura era importante ter uma página que aparecesse nos primeiros 3 links. Hoje em dia isso acaba por ser um bocadinho mais, vou-lhe chamar vandalizado, porque as pessoas acabam por ir às redes sociais e através das redes sociais é que alimentam depois os websites tradicionais com mais informação, caso haja interesse para tentar perceber mais um bocadinho, ou aquele artigo interessa, ou aquele tema interessa. Então, a importância de um website tradicional continua a ser extremamente importante do ponto de vista informativo para as pessoas que tentam procurar um bocadinho mais. Claramente adaptado a dispositivos móveis, não é? Porque hoje em dia acho que é mais complicado as pessoas abrirem um computador para ler um artigo ou o que quer que seja. Ou seja, os websites têm que estar adaptados a tablets, a telemóveis, consigam captar a informação que querem num ecrã muito mais pequenino. E achas que as tunas hoje em dia querem ter um website? Se não, porquê? As tunas em si acredito que estão a fugir um bocado dos websites porque querem mostrar momentos únicos. Por exemplo, flash, exatamente. Umas pandeiretas a saltar, um estandarte a voar pelo ar,
um excerto de um refrão que se calhar de uma música que já acompanha aquela tuna há 10, 15 anos, ou um projeto novo que tentem apresentar. Se calhar fogem um bocadinho do website, não deixam de o ter algumas tunas por uma questão mais, se calhar, institucional e mais de base, e tentam fugir um bocadinho àquilo que é o website por causa de, se calhar, cliques e porque expõe, se calhar, ou expõe-nos menos no mercado, e tentam se dedicar um bocadinho mais àquilo que são as redes sociais, como TikTok, Instagram, Facebook. Facebook também, se calhar, agora um bocado menos, mas mais coisas que mostrem imagens curtas, com descrição curta, e vídeos ou coisas muito curtas, de 3 a 30 segundos. Isso também faz com que, havendo essa possibilidade de fazer uma coisa muito mais rápida e instantânea, digamos assim, as pessoas também descapitalizem um bocado a aposta num website com mais profundidade, com mais divulgação. Claro que sim. Nós aqui, se calhar, há questão de, vou chamar, 10, 15 anos para cá, utilizámos um bocadinho o website como repositório informativo sobre o próprio, neste caso sobre a própria tuna, e neste momento se calhar está-se a perder um bocadinho, e estamos a confiar que nas redes sociais vamos ter esse repositório consoante vamos, sei lá, andando no mundo das tunas, vamos a um festival e acabamos por tirar umas fotografias, fazer uns vídeos, e aquilo acaba por ficar arquivado. Antigamente havia mais o trabalho de haver um resumo dentro da próxima semana, se calhar colocar algumas fotos mais escolhidas, que tivessem melhor enquadramento, e isso acho que se foi perdendo um bocadinho. Neste momento estamos a alimentar, e o facto de estarmos a alimentar acaba por criar um bocadinho o desleixo de pessoas que estão a ver, de passar um bocado à frente, não é? Nós todos temos o vício de clicar, se calhar, o mais rápido possível, e nem acabamos por captar a imagem e aquilo que nós estamos a ver, acabamos por passar um bocadinho pelo inconsciente. E, nesse sentido, acho que as coisas mudaram um bocado. Mas não será um bocadinho, como é que eu ia dizer isto de uma forma simpática? Entregar o ouro ao bandido, passa a expressão, daqui a 20 anos vão querer saber o que é que a tuna fez, e sei lá, o palmarés, qualquer coisa do género, e não têm, porque passou a ser tudo tratado de forma efêmera, rápida. Pode-se interpretar dessa maneira. Ou feita a pergunta de outra forma, a rede social não vai fazer a prazo com que se perca a própria história da própria tuna? Acredito muito que sim, a não ser que seja a própria tuna a preservar essa própria história e a passar os conhecimentos para os novos membros que vão entrando. Eu vejo... Mas externamente, como é que a tuna... Mesmo externamente, e depois se calhar também um problema também não é só externo, se calhar também é um problema interno, não é? Porque qual é que é a passagem que é feita aos novos membros, não é? O que é que a comunidade que vai fazer parte daquele grupo, não é, entende sobre a própria história da própria tuna que está inserido, e numa comunidade na qual está inserida. Portanto, não é? entendes que é possível as duas linguagens conviverem em simultâneo sem problema nenhum? Conseguem conviver em simultâneo, não é? Agora, qual é que é o interesse que a própria pessoa, e qual é que é o interesse também incluído pelas pessoas, se calhar, que estão lá há mais anos, que se tenta incutir às pessoas que estão a ingressar neste momento, não é? Também... Será um bocadinho triste a própria tuna não saber a sua própria história? Eu acho que isso seria mesmo extremamente triste, não é? Pensa que eu não estou a falar genericamente. Não, estamos a falar... Nem tuna nenhuma em concreto, atenção. Estamos a falar de uma forma completamente genérica, não é? Sim. Eu, quando me envolvo em qualquer tipo de grupo, eu gosto de tentar conhecer o máximo possível, também para perceber como é que o grupo funciona, e se eu me identifico com o próprio grupo, obviamente, não é? Não haver esse tipo de se calhar, pesquisa ou de procura de informação e história, se calhar também é um bocado triste. Não é? Ok. Esta pergunta é mesmo para a Jéssica, mesmo para abrir em grande. Não achas que há instatunas? Não sei se me estou a fazer entender. Ou seja, tunas que têm muito mais atividade no Instagram do que propriamente em palco. Sim, percebo. Percebo, porque agora está-se a dar muita prioridade às redes sociais, mais do que fazer às vezes coisas fora das redes sociais. Eu, por exemplo, neste momento a fundar a Aurora,
nós estamos a dar muita prioridade primeiro às redes sociais para quando alguém, por exemplo, nos veja numa nossa primeira atuação ou numa atuação de rua, saber quem é que nós somos, ou seja, nós tentamos comunicar primeiro a nossa imagem, quem é que nós somos, quem é que nós queremos transmitir e depois sim, na rua as pessoas conseguirem perceber quem é que efetivamente somos para não ser uma coisa de quem é que agora elas são, ou queremos transmitir logo a nossa imagem primeiramente. E acho que isso também, devido hoje em dia, às redes sociais, como estavas a dizer, ser uma coisa muito rápida e as pessoas verem e às vezes nem fixarem, tentarmos que a nossa imagem fique na mente das pessoas para elas conseguirem lembrar-se de nós. Mas isso de alguma forma impede que vocês ensaiem? Não. Se apresentem? Não. Uma coisa anula a outra, complementa? Como é que achas que funciona genericamente? Na minha opinião, e como nós temos feito, é um complemento, ou seja, as coisas vão se entrelaçando e até é uma dinâmica às vezes gira fazer este tipo de conteúdo para as redes sociais, às vezes se calhar não sei, nos ensaios tiramos ali uma meia horinha antes ou depois com quem possa para fazermos este tipo de conteúdos e é sempre também uma maneira de estarmos juntos, divertirmos, ou seja, não é necessariamente maçador ou mau. Depois, claro que há as pessoas que tratam o conteúdo e fazem as coisas que têm que ser feitas, mas acho que tudo tem a sua importância e os ensaios é sempre prioridade, sim. Mas concordas quando eu digo, em tom de questão, que há tunas que apostam muito mais na imagem que querem passar do que propriamente daquilo que fazem? As chamadas instatunas, como eu lhe chamei há pouco tempo. Não confundir com uma tunaleiria, não. Instatuna. Okay. Não, mas depende, isso depois já depende das prioridades que cada tuna também dá ao trabalho que quer fazer e que quer manter. Eu acho que tem que haver um equilíbrio muito entre os dois, ou seja, há tunas que às vezes estão assim numa pausa, num intervalo, mas não deixam de tentar alimentar as redes sociais, por exemplo, para as pessoas exatamente não se esquecerem que ela ainda existe, está só aqui num intervalo, numa pausa, precisa de se reconectar, mas na mesma ela existe, ou seja, e usa as redes sociais como uma maneira de não ser esquecida de todo. E depois quando voltar, e aí é que a presença nas redes sociais também tem que marcar diferença, mas acho que as redes sociais também servem nesse lado para uma boa coisa, para as tunas para divulgar basicamente aquilo que sim. vocês estão a fazer. Sim. Zé, tu ainda és, como eu e alguns estão aqui, do tempo do Wi-Fi. É verdade. Não sei se lembram do Wi-Fi. É verdade. Ok, Wi-Fi. Culpado. Como é que tu vês a evolução? O Wi-Fi já era uma rede social, quer dizer. Sim. Penso que quer não, era uma rede social. Como é que tu vês essa evolução de lá para cá? Sim, é muito no mais. caso das tunas. Muito mais do que se tem, do que o Luís falou e que a Jéssica também. Há muito mais a preocupação com o imediato, o imediatismo da coisa, até porque as próprias redes sociais nos impõem esses limites. Por exemplo, um reel só pode ter no máximo 3 minutos, um vídeo, se tiver 3 segundos, tem 1 milhão de visualizações, mas se tiver 2 minutos e meio, se calhar tem menos. Portanto, as coisas têm que ser transmitidas com outra rapidez, que nós na altura, se calhar não era tão necessário. Conseguimos fazer a apresentação da tuna, o texto da apresentação, logo da entrada, víamos as fotografias, o historial, quantos prémios, etc. E hoje em dia isso pouco interessa o imediato. O ontem já é tarde nesse aspecto. Sim, mas a pergunta que eu te fiz foi, como é que vês... E houve uma grande evolução nesse sentido. Quer dizer, terá sido evolução ou o contrário disso? É uma boa questão. A evolução por um sentido, porque há muita preocupação. Eu acompanho as redes sociais, fui eu que criei as redes sociais da minha tuna, da Tuna Templária, de todas praticamente, e desde o blog, do site, até o TikTok agora, e há muito essa preocupação das tunas terem qualidade, alguma qualidade da imagem, alguma preocupação com a edição, muitas delas, trabalhos fantásticos. Estou-me a lembrar da Turominho, da Azeituna, sei lá, muitas tunas que têm muita preocupação nesse lado, para além da parte do palco. E creio que nesse aspecto, sim, há uma evolução. Perde-se a outra parte, e que também já falaram aqui, que é
Se calhar daqui a 10, nem diria 20 anos, diria até menos, vai-se perder muita informação que temos que ter preocupação em passar. E o que se falou aqui da parte da manhã também é muito importante em relação às tunas e este aspecto da informação com qualidade ser transmitida. Nós, eu e o Ricardo, fizemos durante a pandemia um blog em que nós nos apercebemos que havia tunas que efetivamente não sabiam nada da sua história. E nós nos apercebemos e nós olhamos um para o outro ou comentámos no final do programa assim, pá, de facto, houve aqui a necessidade de chamar mais alguém porque a própria pessoa que estava ali para ser entrevistada não sabia nada da sua tuna, o que é muito triste. E dentro dessa lógica, assim sendo, como é que tu explicas o declínio do Facebook no mundo das tunas? Podes pôr texto, podes pôr imagem, podes pôr vídeo. É uma questão, de modas, quer dizer, lá está o Wi-Fi. Achas que foi só moda? Sim, quer dizer, os miúdos têm o Facebook, os pais estão no Facebook. Quer dizer, e depois logo a partir daí significa que eu, se calhar for para a rede ao lado, os pais já não estão, ou já não acompanham tanto, e acaba por seguir a rede do lado. E bastará só esse generation gap para explicar a queda completamente abismal do Facebook no mundo das tunas. A gente está sempre a falar no nosso contexto, ok? Sim, explicar alguma coisa. Diria eu que se calhar não sou a pessoa mais indicada nesse aspecto para explicar. Mas explicar alguma coisa, quer dizer, passou de moda, passou de pais para filhos, esta situação. Como é que tu explicas o declínio do Facebook? Eu há muitos anos que não tenho Facebook e nem sei se alguma vez efetivamente tive o Facebook e utilizei-o de alguma maneira. Mas eu acho que o Instagram agora também, por exemplo, obviamente no mundo das tunas, ganham muito mais notoriedade do que o Facebook. Lá está pela parte de poder haver muitas interações. Agora até há o botãozinho do repost no Instagram, que é outra grande ajuda nas interações. E o Facebook, em termos... Porque as tunas querem interagir, não é? O grande objetivo das redes sociais é isto, é interagir, é estarmos próximos. E acho que o Facebook, nesse sentido, também eu acho que é uma questão também geracional, porque vão-se renovando as pessoas e depois as pessoas efetivamente vão começar a ser mais novas a tomar conta das coisas, etc, etc, etc. E acho que o Facebook depois vai perdendo essas pessoas mais novas, pelo menos da minha geração, que já não ligamos ao Facebook nesse sentido, pelo menos das tunas, tanto que agora na Aurora estamos a pensar, será que faz sentido termos Facebook? Já equacionam ter ou não ter? Já estamos a pensar, será que faz sentido ou não? O Instagram foi logo a primeira prioridade e acho que o Instagram é mesmo também uma questão geracional. E consegue-se fazer um pouco de todos os conteúdos, não é? Pôr vídeos maiores, os reels mais pequenos, vários, o carrossel de fotos que agora dá para pôr até 20 fotos, ou lá o que é, e isso gera muita interação e dá para pôr nos stories, dá para fazer tudo, partilhar e muitas mais coisas que o Instagram dá para fazer, então acho que faz sentido, sim. Então, porquê é que no Facebook não, no Instagram, que é o meio eleito neste momento, e elegido pelas tunas para a sua própria divulgação, só colocam conteúdos a partir da data em que acedem ao Instagram e não desde a data da fundação? Por exemplo? Certo, porque lá no está... caso da Tuna não, porque a Aurora está criada agora, não é? Sim. Mas vamos dar um exemplo templário, um exemplo académico para não ferir suscetibilidades de ninguém. Tuna da casa. Porque é que o Instagram só reflete aquilo que é feito a partir do dia em que é criada a conta do Instagram e não que está para trás. Ou seja, dito de outra forma, porque é que o Instagram não é o repositório da história da própria Tuna? Começámos mesmo por ir buscar as fotos, as primeiras fotos, a primeira sessão de fotos que nós fizemos isso. E agora pergunto eu, quantas tunas em Portugal é que fizeram isso? Não há essa preocupação. Lá está, a preocupação do imediato, perde-se esta preocupação de registro, de arquivo, muito do que se falou hoje de manhã. E vai-se perder, certamente. Na tua ótica de gestor de webmaster, no caso de Portugal Tunas, consegues também explicar a queda do Facebook em concreto no mundo das tunas? Para além do que já foi dito? Para além, é assim, porque é que não se vai buscar a história antiga? Eu acho que as pessoas estão a viver um bocado o momento, não é? E as pessoas não veem as redes sociais como um arquivo, não é? Até porque é efêmero, não é?
Passa. É inconstante, não é? A única rede social, e vou meter aspas em rede social, que nós vemos que se calhar tem-se mantido mais ou menos constante ao longo do tempo e do espaço tem sido o YouTube, não é? Permite vídeos compridos, permite arquivo, permite certas e determinadas coisas que se parece mais como uma biblioteca de vídeos e não tanto as redes sociais. Eu acho que as redes sociais é um bocadinho o Instagram, o Facebook, e o Facebook não se enquadra tanto nessas regras, que é... Eu vejo o Instagram um bocado como um megafone. Não é? Ok. Eu venho para a rua, não é? Vou ali para a praça, não é? Pego no megafone e começo aos gritos. Leave the moment now. Vodafone. Exatamente, não é? Que é um bocadinho também o que é o TikTok, não é? Eu vejo o Instagram um bocado como uma ferramenta em si de rede social e de exposição um bocadinho mais poderosa do que vejo o TikTok. Eu acho que o TikTok é ainda mais menos informativo, não é? É vídeos que se não te captam nos primeiros milésimos de segundo já estás a fazer scroll, não é? Enquanto que o Instagram ainda consegues ver umas fotos, estás a passar, estás a fazer scroll, se calhar ainda clicas no ver mais ou ler mais, não é? E então acredito eu que se calhar o YouTube seja uma coisa que as pessoas, as tunas, os grupos, qualquer que seja a organização, tenha mais preocupação em colocar coisas que tenham mais alguma antiguidade, que seja fora daquilo que é o presente que eu O que consigo. nos leva ao início da conversa. Exatamente. É pertinente para as tunas de hoje serem um repositório histórico? A maioria quer pôr a sua própria história na net? Ou Então, nem sequer está aí, está nisso? Não? eu acho que é extremamente importante manterem, porque vamos ir só no ponto de vista objetivo da coisa, não é? Uma tuna queira dizer que ganhou X número de prémios, tem que dizer isto, ou tem que pôr isto, se quiser pôr informação fidedigna, não é? De uma forma documentada, não é? Foi a X festival, ganhei um prémio, ou 2, ou 3, ou os calhou, não é? E se quer ter isto de uma forma de arquivo, vai ter que ter uma plataforma, uma ferramenta que as pessoas possam, não é, externas à própria tuna, possam aceder e consigam ver, não é? Ou seja, sim, acho que é importante, não é? Porque as pessoas querem expor-se, querem demonstrar que são capazes e que têm qualidade e que não fazem, como estava já há bocado a dizer, não é? Não fazem só vídeos de 3 segundos. Se calhar conseguem fazer mais do que isso, que é a importância das tunas, não é? A música, não é? Em 3 segundos, bom. Mas sim, ok. Que seja em 3, seja em 30, não é? Pois a questão é, o que é que tu vais mostrar que cativa as pessoas a aguentarem durante 30 segundos a ver aquilo? E a meio não tenham passado à frente. Muito bem. Nesse sentido, Jéssica, como é que vês a utilização, agora no caso do Inside, do nosso Instagram de Portal Tunas? Como é que tu interpretas, na tua ótica, qual é a lógica de um Portal Tunas que tem 24 anos, 25, lembro-me, recordo, eu não sei, e está nesta rede social, nos dias de hoje, para o público de hoje, para as tunas de hoje, e a usar a ferramenta de hoje? Sendo um portal que tem a história que tem, como é que tu achas que deve ser a nossa atitude nas redes sociais? Agora, se fazendo aqui um bocadinho um insight. Eu acho que a parte de publicarmos os prémios, que já desde sempre, não é? Isso, eu acho que todas as tunas vão lá e apreciam isso, porque é informação fidedigna, está lá, não há como errar a parte dos prémios. É um bocadinho massajar o ego. Não é? Não, mas é porque... É disso que estamos a falar, massajar o ego. Não, porque, por exemplo, quando alguém quer saber os prémios de um festival, vai lá ao Instagram e fica logo a saber os resultados. Em termos da parte que eu também estou a tratar dos Reels, das reportagens, neste caso não são Reels pequenos, não é? Ou seja, são reportagens, às vezes têm 1 minuto e pouco, eu tento sempre fazer esse 1 minuto e pouco, porque depois já é muito grande, não é? Ou seja, estamos a falar de reportagens de vários festivais, neste caso já foram feitos de vários, mas tem que captar, ou seja, tem que ser para a atenção de
ser assuntos que captem a atenção, ou seja, que tenham a ver com a tuna em questão, que faça sentido, que seja divertido ao mesmo tempo, que mostre um pouco do festival, da cultura, da tradição daquela tuna, porque é sobre isso também que faz sentido fazermos estes vídeos, não é? Porque do Portugal Tunas temos que captar a essência das tunas, porque senão não faria muito sentido estar a fazer aqueles vídeos então, no Portugal Tunas. Explica-me na tua ótica porque é que um post no Instagram Portugal Tunas com os resultados de um festival qualquer tem 5.000, 7.000, 10.000 visualizações e um post no Instagram a dizer sabes o que é beca não chega até 10% dessas visualizações. Porquê? Não sei explicar. Eu acho que depende muito agora também de quem é que está nas redes sociais, de quem é que vai procurar, e o algoritmo também às vezes é chato, e não sei explicar porque muitas das vezes eu também publico coisas lá dos Reels e também não sei porque é que alguns tiveram mais visualizações que outros, mais interações, isso depois depende muito das pessoas que alcançam, as pessoas que conhecem a tuna, que não conhecem a tuna, se o vídeo captou a atenção dessas pessoas. E os prémios faz sentido terem essas interações todas e visualizações porque as próprias tunas, depois que querem mostrar os prémios que ganharam, por exemplo, também republicam, ou as pessoas que estão curiosas para saber, é lá que vão procurar, fazem uma interação, um gosto, e acho que faz todo sentido. E se tirássemos no Instagram a publicação dos prémios, o que é que aconteceu no Instagram Portugal Tunas? Aí é complicado, aí ficaria complicado. Eu acho que isso é o top 1 do que devia estar lá. E isto Massajar do ego, portanto. Não, okay. Não, mas eu acho que é o essencial. Eu acho que complementando aí também o que vocês dizem, acho que não se podemos esquecer o que o Luís disse, de que o YouTube é de facto também uma rede social. Já lá vamos. Estou sempre a adiantar, já sei. Já lá vamos. Mas de facto ainda é por aí que se há algum registro, pelo menos de imagem, de festivais, há muito essa tradição já recente, relativamente recente, de filmar com alguma qualidade já de imagem e de som os próprios festivais. É um bom registro, um bom arquivo que fica, mas a nível documental, o Portugal Tunas tem tido essa preocupação histórica, de quem quer saber, está lá a documentação, está lá para ler. E, de facto, pouca gente o faz. Fará um dia, com a nossa esperança, com o aumentar da idade, com chegar à nossa idade, se calhar mais perto dos 40, 50, ter alguma preocupação como é o porquê das coisas. E o registro está lá, o documento está lá. Agora, claro, não podemos fugir ao imediatismo do prémio, que se ganhou, que se perdeu. Quem ganhou, a surpresa daquela tuna que está a surgir agora, a Aurora foi um festival e ganhou um prémio. Isso é o que nós queremos saber, não é? O imediato. Mas a outra parte documental também existe, no próprio Portugal Tunas, e acho que deve continuar a existir. Dando um salto dentro do tema, nós tivemos 2 anos de pandemia, eu e tu, muito interessantes, porque arranjamos um trabalho sem ser um emprego. Ou seja, nós produzimos cerca de 86 emissões entre 3 programas diferentes, muitos deles em direto. Os primeiros programas da pandemia foram transmitidos todos os dias em direto. E quando eu estou a dizer mesmo todos os dias em direto, foi mesmo isso. Com tudo o que isso acarreta. Nós nem sabíamos, julgávamos que aquilo ia acabar para a semana. Sim. Não é? Que íamos todos para a rua para a semana e não sei. Pronto. Qual é a importância, sendo tu também um dos cúmplices nesta bandidagem que nós fizemos, qual é a importância hoje daquilo que foi produzido na pandemia? Neste caso, pelo Portugal Tunas, obviamente. Sim, lá está, mas a nível de... temos que pensar no tempo em que foi feito, de facto, foi um tempo muito especial da humanidade, de que estávamos todos fechados e, se calhar, mais propensos a estar atentos a outras situações. E aquele bloco falou de muita coisa, quer dizer, falámos praticamente de todos os assuntos envolventes a tuna, tivemos bastantes convidados, falámos da pandeireta, sei lá, falámos de um programa que eu gostei muito, dos soft skills, que a tuna pode trazer, não só de aprender música, mas também a nível de burocracia, falar com
o presidente, falar com o professor, com o reitor, e essas coisas também se aprendem da Tuna. Portanto, isso tudo ficou lá registado. Quem quiser, lá está no nosso arquivo e pode ir ver e rever, ou ver pela primeira vez, claro. E acho que é muito importante conseguirmos ter ali algumas reportagens muito interessantes, algumas entrevistas muito interessantes. Outras, lá está, tivemos alguma dificuldade por as próprias tunas não terem a noção da sua história. Principalmente nós tivemos a preocupação de entrevistas a tunas que faziam 30 anos naquela altura. Foi o critério? O critério naquela altura foi esse, podia ter sido outro qualquer. E já se sentia a dificuldade de algumas tunas responderem a questões, principalmente de assuntos mais antigos. E isso revelou-se preocupante. Portanto, era importante, talvez até uma chamada de atenção para as próprias pessoas que participaram no programa, que é importante vocês, se calhar, trabalharem um bocadinho mais, estudarem um bocadinho mais da vossa história, vão saber certamente um bocadinho mais também sobre a história das tunas. Que emissões é que tu destacas entre Tunises, Tuna Portugal, depois os Filhos do Boom, também foi importante porque balizamos uma época muito em concreto do fenómeno. Sim, foi 7 emissões, penso. Sim, foi tudo muito importante. Tens alguma que tu destaques particularmente, para além daquelas que já falaste? Soft Skills? Okay. Soft Skills, sim, gostei bastante. Falamos com o Vasco? Com o Vasco, que é hoje uma pessoa que trabalha numa empresa multimilionária. É ator de cinema, parece que praticamente faz vídeos para uma empresa de telemóveis e tudo. Mas esse sim, mas tudo o que se falou, programas diferentes, se calhar mais imediatos, falar-se do boom das tunas, creio que também foi bastante importante, uma altura da história das tunas em Portugal, que já se começa a não saber bem porquê, como é que as coisas funcionaram, é bastante importante. Falar-se de um instrumento quase um a um, com um programa dedicado a cada instrumento, inclusive até pandareta, um programa. Solistas, etc. Portanto, tudo o que se queira saber sobre as tunas está ali. Portanto, é um arquivo que, se calhar daqui a 5, 10 anos, pode ser interessante para quem queira estudar e aprender um pouco mais o nosso fenómeno. Nós fizemos há pouco tempo uma experiência, já fora da pandemia, portanto foi há meses atrás, não é? Com uma coisa completamente despreocupada, e ao contrário do que se poderia imaginar, tivemos quase tantos hits, ou mesmo até mais hits agora, comparados com alguns programas que nós temos na altura. Eu acho que continuar... Como é que lês isso? Acho que um podcast sobre tunas é uma coisa que algumas tunas fazem, até com alguma qualidade, mas para momentos específicos. Por exemplo, a minha tuna faz 30 anos, ou faz 25, ou faz 20, vamos fazer aqui um podcast, falar com os fundadores. Como fez, por exemplo, a Twist, há pouco tempo. E tem alguma qualidade até, mas trabalham, é uma coisa muito interna, muito para dentro. E acho que faz sentido ainda um podcast mais abrangente no nosso fenómeno, que possa ter entrevistas, que o direto, por exemplo, tinha muito mais visualizações e interação, porque tinha o Messenger, o chat a falar, portanto tínhamos muito mais visualizações nessa altura. Portanto, isso tudo valoriza mais, quanto a mim, do que, por exemplo, um podcast com inteligência artificial. Acho que ainda as pessoas estarem presentes ainda faz sentido. Luís, o Festival de Tunas hoje em dia ser transmitido, faz-te sentido que seja feito um live de um Festival de Tunas, ponto? Ou é melhor não o fazer sabendo que não podes garantir, por exemplo, qualidade de som? Claramente que isso é um dos aspectos importantíssimos, não é? Qual é que é a qualidade que eu consigo transmitir no stream? Acho que não há coisa mais irritante do que tentar ver uma tuna ou um próprio festival inteiro a partir de casa, seja ele por que razão for, e a imagem falha, o som falha, qualquer coisa do género, ou o som não tem qualidade e chega depois aos nossos computadores, aos nossos dispositivos que estão a reproduzir aquela imagem, aquele som e não sai com alguma qualidade. Acho que não existe coisa que irrite mais. Então, nesse sentido, se calhar será melhor guardar, gravar aquilo com qualidade e se calhar no dia a seguir, ou 2 dias depois, ou uma semana depois, ser depois lançado. Não vai ter o mesmo impacto, muito provavelmente não vai ter as mesmas visualizações, porque já se sabe prémios, não é? Isto é o spoiler alert, não é?
Exato. Queres ver aquele filme, podes ver aquele filme, mas já sabes que vai acontecer, não é? Sei lá, o ator principal vai morrer ou uma coisa qualquer do género, não é? Então já sabes, não é? Já estás à espera e estás à procura daquele momento em que vai acontecer aquele acidente ou o que quer que seja, não é? E ver um festival de tunas depois já gravado, não é? Claro que acredito eu, quero eu acreditar, que as visualizações vão crescer. E também já tem que existir um interesse muito grande de querer ver aquele festival, ou porque se quer ver uma tuna específica para saber como é que ela está a cantar, ou a tocar, ou para se ter repertório novo, ou uma música nova, ou o que quer que seja, ou então para tentar perceber porque é que, se calhar, a tuna A, que era a tuna favorita daquele festival, se calhar não ganhou o X prémio, não é? Ou seja, pode haver aqui várias razões pelo qual as pessoas vão ver Uma espécie de o gravado. balanço da jornada. Exatamente. Não é? Muito bem. Futebol. Então, é visto mais nesse sentido, enquanto que o direto é sempre um direto, não é? Ou seja, as pessoas estão lá, não com o mesmo entusiasmo do que estar dentro da própria sala, mas estão com algum entusiasmo a acompanhar o E festival. agora uma pergunta paralela que tem a ver, e qualquer um dos três pode responder, ou até mesmo os três. Vocês não acham que esta vertigem do online imediato está a desfocar as tunas para, por exemplo, uma coisa muito importante que é marcarem os seus registros fonográficos, ou seja, gravarem CDs com as suas músicas? Porque nunca houve tão baixa produção de trabalhos fotográficos como agora. Estará uma coisa associada à outra ou uma mera Isso é uma coincidência? coisa que tem a ver com o fenómeno da música em geral. Portanto, tu tens muitos artistas que lançam singles, não lançam Sim, discos, mas não é não lançam estranho álbuns. estar tanta gente a postar no Instagram e não serem capazes de gravar um CD? Há uma rede social que ainda não falámos, que é o Spotify, que acaba por ser também Ok. uma espécie de rede social também. Podes lançar o teu vídeo, isso há tunas que também fazem, também não falámos isso ainda, mas tunas que conseguem fazer videoclipes de músicas novas ou músicas mais conhecidas. Na pandemia tivemos vídeos por tudo quanto era sítio. Era uma coisa, E com, aos alguma, quadradinhos. com bastante qualidade. Sim, mas fora isso ainda há algumas com singles de qualidade. E isso tudo faz parte também da cultura musical que existe hoje em dia, que já não está tão preocupada com o álbum ou álbum concepcional, mas sim lançar aquela música. Estou-me a lembrar da Desertuna, por exemplo, com a sua música mais conhecida, mas muitas tunas que fizeram esse trabalho de videoclipe para lançarem no YouTube, por exemplo, ou no Spotify, os seus trabalhos. Claro que também muitas tunas fizeram esse trabalho de lançar no Spotify os discos já editados. Mas isso é fácil de fazer, muito mais fácil do que fazer trabalhos de origem, novos. Agora uma pergunta mais retro. Queres dar uma coisa? Por acaso queria, nomeadamente, para além do Spotify, também existe SoundCloud e existem outras plataformas em que se pode fazer. Eu, se calhar, lançando aqui um bocadinho, mas vou lançar isto um bocado à minha própria ignorância, porque não sei como é que outras tunas funcionam, mas, e eu próprio não sei como é que funciona. No entanto, e se calhar traz algum custo acrescido. Falando da minha própria tuna, que é a Estudantina de Lamego, nós temos 2 ou 3 músicas gravadas que nós preparamos a nossa sala da nossa própria casa, onde morámos 4 pessoas que éramos todos da mesma tuna e metemos ali uns panos pretos para tentar abafar o som e manter o som ali dentro e com um colega nosso que até é técnico de som no Teatro Ribeira Conceição em Lamego, que acabou por fazer algumas captações e foi lá a malta em grupos, primeiro gravar umas vozes, depois gravar as outras, depois gravar uns instrumentos, depois os outros por aí afora e tentamos nós recriar a cena, porque nós em Lamego até à data não tínhamos, agora acho que já existe um espaço em que é possível, se calhar não com grande qualidade, mas não tínhamos um espaço onde poderíamos fazer esse tipo de trabalho. E que a questão, se calhar, não é só as próprias tunas não quererem fazer, é quais é que são as condições que têm para fazer, o que é que vão mostrar de novo que se calhar já não foi mostrado, não é? E como é que podem mostrar isto tudo com qualidade, com uma qualidade acrescida,
com a qualidade que valha a pena gravar um CD, ou que valha a pena colocar no Spotify, ou que valha a pena colocar no SoundCloud, ou onde quer que seja, não é? Então, se calhar, é mais fácil, não é, de uma atuação de palco, ou numa apresentação, ou num festival, ou no que quer que seja, pegar naquele excerto de 3, 4, 5, 6 minutos, dependendo do tempo que tem, não é, e andar a reproduzir aquilo com público e com ruídos e com o que quer que seja, se calhar cria um efeito não igual, mas se calhar muito parecido àquilo que é o efeito pretendido. E estou completamente à vontade de discordar com aquilo que acabei de dizer. Não. Eu mantenho a minha. Eu acho que as pessoas vão pelo imediato e os custos a isso associados. Fazer um CD, nós temos 3 CDs, a Tuna tem 3 CDs, a minha, lançados, e não sei se há esse pensamento de fazer mais, quer dizer, é preferível, e de facto um deles é precisamente assim como estavas a dizer, de irmos para um palco, trazermos a malta para fazer de público, gravarmos aquilo 3 ou 4 vezes, fazer os melhores resultados, mistura e está feito. Mas hoje em dia, como tu próprio também disseste, hoje em dia no nosso quarto, com uma caixinha, com um microfone, com um computador, tens um estúdio e consegues gravar com a mínima qualidade e com muito menos custos aquilo que tu queres, mas gravarás uma música ou duas que precises para lançar para o SoundCloud, Spotify, o que seja, o YouTube, fazes um vídeo e está feito, com muito menos custos do que um registro fonográfico. Faria mais sentido, se calhar depois a nível de vendas também, já ninguém compra assim tantos CDs hoje em dia, portanto acaba por ser um investimento grande para um retorno, se calhar, menor. Não sei se alguém do público quer fazer alguma pergunta. Chegados a este ponto do campeonato. Pelos vistos. Temos ali. Vais ter é que chegar aqui um bocadinho à frente para usar a micro. Primeiro e último nome. Morada e clube de futebol, por favor. Certo. Ora, boa tarde a todos. O meu nome é António Silva. Fui imagem da Templária até há relativamente pouco tempo. E eu queria pegar um bocadinho naquela questão das redes sociais e do mediatismo que estava a falar no início. E é uma pergunta geral. Até que ponto não acham que faz sentido substituir um website, onde realmente está a informação toda, desde o registro histórico e afim, por uma app, onde também com vários separadores, com a história, com os eventos que vão acontecendo, com o registro fotográfico e tudo mais. E até se calhar com alguma interação também com o próprio público. Quem quer responder? Ninguém quer responder. Ninguém quer responder. Usa este. Quem é que quer pegar na bomboca? Para mim faria sentido haver registros por exemplo, um livro, o lançamento de um livro seria muito mais interessante, ou como agora há dias descobri umas revistas que nós fizemos há 15 anos ou mais, faz mais sentido teres lá o teu historial, teres as tuas fotografias e ficar um registro documental, inclusive na biblioteca, nem que seja da própria universidade, para se falar um bocadinho mais sobre o trabalho do grupo, do que propriamente ter isso nas redes sociais. Eu creio que o website hoje em dia serve de ligação para as redes sociais e pouco mais, na minha perspectiva. Muita imagem, fotografias, um historial resumido e ligação para o resto das redes sociais da Tuna, da própria Tuna. Portanto, acho que fora isso, fora das redes sociais, era mesmo, acho que era até uma proposta que podemos deixar, era que se pense mais na edição de recolha de informação histórica, documental e fazer um livro, porque não uma coisa simples que registre para todo sempre o que a Tuna fez, por exemplo, tendo 20 anos, 30, como muitas das Tunas estão a ter agora 35, inclusive, 40 anos de história, portanto, fazer essa recolha através de outras formas. Vamos para a pergunta final. Não sei se vocês querem responder a esta questão do António. Não? Está tudo dentro da maior conformidade possível. Portanto,
Vamos então para a pergunta mesmo final deste painel, e a pergunta também não deixa de ser interessante, porque vai buscar um bocadinho, é um bocadinho retro, vintage, se quiserem, mas também vai acompanhando, ok, aquilo que se passa hoje. No teu entender, e esta tem que ser mesmo dirigida a ti por motivos óbvios, como é que tu avalias o percurso desde os tempos da rádio que eu e tu fizemos? Caso não saibam, eu chegava ao domingo à noite à Rádio Festival no Porto e as pessoas estavam agarradas à rádio para saber os resultados do festival da Antúnia, não tinha estado 24 horas antes. Então eu vinha com as gravações e entrevistas ainda em bruto e largava em cima do microfone, que era para as pessoas, não é? Não tínhamos tempo para reagir, chegava ao Porto, a Via da Almada não tinha tempo para fazer montagem, portanto, era direto no microfone e o auditório todo. É o Instagram, é o mesmo fenómeno do Instagram, a história dos prémios. Como é que tu vês esse percurso desde os tempos da rádio até um podcast que nós temos em IA, produzido, neste caso, pelo Pierre? Esta evolução toda é assim tão diferente no final do dia, não é? Na espuma que fica na areia, à 25ª hora, Há é diferenças assim tão diferente? claro que há diferenças entre um podcast e um programa de rádio. A rádio ainda hoje em dia faz sentido, existe, é daquelas coisas Como que vimos há pouco tempo, neste caso, como ouvimos há pouco ouvimos há pouco tempo, né? quando ficamos sem luz. Ficámos sem luz e toda a gente tinha que ter uma rádio para saber as notícias, mas a rádio continua presente na vida das pessoas. Mas o propósito é diferente, portanto, se calhar hoje em dia faz mais sentido, porque toda a gente tem acesso a muito mais música através da internet, temos acesso a muita música e faz mais sentido o podcast, sem dúvida, ver entrevistas com música, ou entrevistas para saber a história da Tuna, saber a história de algo, a história pessoal de cada um dos membros, se calhar mais antigos de cada Tuna, faz mais sentido do que o programa de rádio. O programa de rádio tem essa parte mais também do imediatismo, para a semana o assunto já é outro, e há inclusive programas de rádio que passaram para podcast e ganham prémios de podcast até a nível nacional, sendo programas de rádio, portanto isso também é fantástico. Portanto, continua a fazer sentido, mas fará mais sentido para mim hoje haver um podcast, por sinais dos tempos. Pergunta final para os três, vamos aligerar a coisa. Para as tunas, hoje em dia, a melhor forma de se promoverem é opção 1, um website, opção 2, o Instagram, opção 3, o OnlyFans. Faz sentido, é uma rede social, certo? Existe um grupo de bombeiros que faz todos os anos um calendário, não é? E tenta vender o calendário. Acho que aquilo até tem sucesso. Lá sabes onde é que andas a navegar. Vamos continuar? Eu diria TikTok. TikTok? Sim. O que é que o TikTok tem que as outras não têm? É ainda mais imediato. Portanto, é menos preocupação, menos preocupação com o texto, mais com o imediatismo da coisa. E há muitas tunas hoje em dia em Portugal que já passaram para o TikTok. Portanto, o próximo passo é esse. Portanto, e há de haver outro a seguir. Portanto. Jéssica. Eu diria que a minha escolha é Instagram, mas eu concordo porque o TikTok está completamente na berra, mas eu acho que o que as tunas fazem no TikTok não conseguem fazer no Instagram, ou seja, é diferente o imediatismo, como ele também dizia, no Instagram ainda dá para partilhar informações úteis da tuna, dos prémios, etc. No TikTok é mais vídeos muito rápidos, vídeos com as músicas que estão mais de trend também, porque o algoritmo do TikTok é mais complicado do que o do Instagram. E lá está, também é uma menor preocupação o texto, que é uma grande ajuda, mas sim, o TikTok também está a tornar-se importante. Estive à conversa com o Luís Galego, da Estudantina Académica de Lamego, com a Jéssica, fundadora da Aurora, uma nova tuna. Sigam, façam follow. Cuidado onde é que andam a fazer os follows, ok? E com o meu ilustre CEO, José António Rosado. Foi um gosto ter-vos aqui. Vamos avançar para o painel seguinte. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite ou bom dia.